A família é um instrumento de Deus, um grande instrumento de Deus para trabalhar a nossa vida. Ele, inclusive, quis que a família fosse um símbolo da relação tanto entre irmãos na fé, quanto na relação entre a igreja e o próprio Cristo. A família, então, é uma bênção, mesmo quando nós consideramos que ela nos traz dias difíceis. Aquele momento em que a esposa está chateada, o esposo está chateado, os filhos estão chateados, os pais estão chateados. Mesmo naquele momento difícil em que a divergência, os problemas aparecem, mesmo nesses momentos, com um pouco de reflexão, nós percebemos que eles também são proveitosos. São proveitosos porque nesses momentos Deus também nos possibilita, a partir de uma reflexão da palavra dele, um amadurecimento. A família é uma bênção de Deus. E mesmo a família debaixo deste mundo caído, neste mundo que jaz maligno, ela é um instrumento para Deus nos ensinar muitas coisas. Nós vamos para Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo de número 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor Deus amado, fala conosco a tua palavra, para que sejamos edificados, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos, ó Deus, amadurecidos. Que tua igreja cresça, Senhor Deus, no relacionamento contigo e tu possas ajudá-la a viver para o louvor da tua glória. Que o Senhor toque nos corações e quebrante, para que a palavra não seja apenas proferida ao ar, mas encontre guarida nos corações quebrantados, como boa terra que, ao receber a boa semente, produz muitos frutos. Receba a nossa oração e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo está chocando a sociedade daqueles dias, mas não por trazer algo novo. Paulo está trazendo algo antigo, inclusive citando o versículo de Gênesis, capítulo 2, quando Deus, tendo dado a mulher ao homem, ele faz deles, Adão e Eva, uma família. De forma que, no versículo 24, diz a palavra do Senhor: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O fundamento de Paulo não é novo, é bem antigo. Tem a ver com a criação. Sempre foi vontade de Deus que houvesse um relacionamento único e exclusivo entre um homem e uma mulher. Que isso durasse a vida toda.
E imagine que nos dias de Adão e Eva, ainda no paraíso, não quando tinham pecado, caído, mas antes, ainda perfeitos, quando viveriam indefinidamente, não tinha morte, não haviam cometido pecado, de forma que a morte não era conhecida. E eles juntos viveriam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, um homem e uma mulher. Essa sempre foi a vontade do Senhor. Eles viveriam por todos os dias de suas vidas como um casal. Desde o início, essa foi a vontade de Deus. E Paulo está trazendo à tona, lembrando à igreja aquilo que já foi ensinado. Todavia, algo novo é acrescentado. O novo é que Paulo traz uma relação que antes não era conhecida, que é a relação entre Cristo e sua igreja. Algo novo é trazido para mostrar a semelhança entre a relação conjugal, marido e mulher, e a relação espiritual entre Cristo e sua igreja. O modelo para a relação familiar, então, passa a ser a relação entre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e a noiva que ele veio salvar, a igreja do Senhor Jesus. Essa passa a ser a referência. Se antes não havia uma referência, agora há. Como podemos mencionar João capítulo 13, 34 e 35, quando Jesus dá um terceiro mandamento sobre o amor, dizendo que devemos, como igreja, amar uns aos outros como ele nos amou, trazendo-nos um mandamento novo que tem uma referência nova. Não mais amar o outro ou o próximo como a mim mesmo, mas amar o irmão na fé, um amor entre cristãos, que tem como referência o amor de Cristo. Algo novo passa a ser a referência para o amor da família, o amor dentro da igreja. O amor de Cristo é a referência para o amor entre cristãos, para o amor dentro da família. Observe que nesse momento as duas coisas se fundem, porque tanto a igreja é chamada de família de Deus, quanto aqui ele está falando para uma igreja em que os casais não só seriam, portanto, marido e mulher, como seriam irmãos na fé. E se funde, então, a relação entre irmãos e a relação conjugal. Cristo é o exemplo, no seu relacionamento com a igreja, deste relacionamento que devemos ter para este relacionamento que devemos ter dentro da família. Paulo começa se dirigindo às mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A partir deste versículo, nós faremos o seguinte. Nós veremos o ensino do Senhor para as relacionamentos familiares, a relação conjugal, mas também veremos que ele está falando do nosso relacionamento com Deus. E então, a cada nova informação, novo ensino, nós veremos tanto o que devemos aplicar à nossa vida dentro do casamento, quanto na nossa vida em relação a Deus. E a primeira coisa que ele diz é que as mulheres, na sua relação conjugal, devem ter um relacionamento de submissão com o seu marido. Nesse momento, surge uma dúvida: e se meu marido não for cristão? E se este meu marido tiver defeitos, tiver ideias estranhas, se ele não for uma pessoa que tudo o que disser é certinho, eu tenho que obedecer mesmo assim? Essa pergunta é importante e é respondida pela própria Escritura. Quando em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Pedro diz para as mulheres: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele
ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Pedro nos ajuda a entender que quando Paulo disse que as mulheres deveriam ser submissas ao seu próprio marido, ele não estava se referindo apenas às mulheres cristãs com maridos cristãos, mas às mulheres de uma forma geral. Ou seja, esta é a vontade de Deus para a mulher como um todo, para todas as mulheres do mundo, em todos os relacionamentos conjugais. Nós encontramos isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus diz que a moça, ela está debaixo de uma liderança masculina que é seu pai. Seu pai tem autoridade sobre ela e ela deve obediência, submissão. E de tal forma é essa obediência e submissão que no Antigo Testamento, Deus diz por Moisés que se a moça fizesse algum tipo de voto, um voto, por exemplo, não pensado, não tão refletido, e o pai soubesse do voto que ela havia feito ao Senhor, o pai tinha autoridade dada por Deus para cancelar o voto e ela ficaria desobrigada diante de Deus de cumprir o voto. O mesmo não aconteceria com o homem. Nenhum homem teria a liberação de seu voto caso fizesse. Caso o homem dissesse, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Todo homem estaria obrigado a cumprir a sua promessa. Já a mulher, por estar debaixo de uma autoridade, Deus diz, o pai tem autoridade para cancelar o voto de uma mulher, sua filha. Mas não só a filha. Ele diz que após casar, a mulher que estava debaixo de uma autoridade masculina chamada pai, agora está debaixo de uma autoridade masculina chamada marido. Esta autoridade tem o mesmo peso. De forma que aquilo que ele disse para o pai, ou sobre o pai, se repete ao marido. Se a sua esposa fizer um voto e o marido perceber que o voto não foi bom, não foi refletido, não foi pensado, e então, ouvindo este voto, não se agradar do voto, ele tem autoridade para cancelar o voto, e Deus não considerará uma quebra de voto, ela está liberada, porque o marido a liberou do voto por ser autoridade sobre ela. E como disse, o mesmo não vale para o marido. Se o marido fizer um voto ao Senhor, qualquer promessa que fizer a Deus, tenha por obrigação cumpri-la, porque não há uma autoridade por cima dele aqui para liberá-lo. Na verdade, apenas o Senhor, e somente o Senhor, poderia liberá-lo. E Deus não o faz. Então, esta vontade do Senhor é antiga. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. É claro que a submissão, veja, dada no paraíso, nunca teve como proposta a humilhação, nunca teve como propósito o maltrato. Por isso é importante ver que em seguida, e nós veremos isso, ela será comparada à submissão da igreja a Cristo Jesus. Observe que nos versículos seguintes, versículo 24, Paulo diz que, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A submissão da igreja a Cristo é ruim. Por que a igreja não deve reclamar da submissão a Cristo? Ah, Senhor, a gente não quer mais obedecer. Não quero mais fazer a tua vontade. O Senhor disse que eu tinha que evangelizar, mas eu não quero mais evangelizar. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero ser dona do meu próprio nariz. Eu sou uma mulher independente, dizendo à igreja para o seu noivo, o seu Senhor Jesus. A igreja não faz isso, ou não deveria fazer isso. Ela sabe que deve ao Senhor submissão. E o faz com satisfação, porque inclusive encontra neste que é o noivo todo o amor e cuidado que ela precisa ter. É claro
que em alguns momentos nós vamos encontrar pessoas ou igrejas locais que parecem se rebelar e não querem mais a submissão, de forma que se assemelha muito à realidade conjugal, onde mulheres também podem se rebelar dentro desta relação marido e mulher. Igrejas que vão dizer assim: a gente não quer mais obedecer, a gente não quer fazer assim, a gente quer fazer assado, a gente acha que o certo é esse, não aquele. Como uma mulher que está revoltada com o seu marido e não quer obedecê-lo mais, ela quer ser independente. Já teve algum momento na sua vida em que você pensou em ser independente? Quando filha, eu não quero obedecer meus pais, eu quero fazer a minha vontade, eu já sou grande, sou dona do meu próprio nariz, eu quero seguir a minha vida livre. Meninos e meninas pensam assim quando chegam em faixas etárias já jovens e que deveria mostrar maturidade e ao contrário termina mostrando esse tipo de maturidade. Até que percebe que essa independência ela tem um tempo e que ela também tem ou acompanha responsabilidades. Já teve algum momento, e como mulher, você pensou em fazer o que você quiser? Como que tivesse que dividir uma liderança familiar? O Senhor está nos lembrando que para que uma família tenha paz e harmonia, a mulher precisa aceitar aquilo que Deus deu a ela desde o Éden, quando tudo era perfeito. Ela precisa entender que é impossível, dentro de um lugar, de uma relação coletiva, haver mais de um líder e as coisas funcionarem bem. Que é necessário que alguém esteja à frente. Imagine você ter duas cabeças, uma cabeça aqui e uma cabeça aqui. A cabeça daqui diz assim: eu quero ir para a direita. E ela então tenta comandar o corpo para a direita. A outra cabeça diz: mas eu quero ir para a esquerda. Eu quero ir para lá. Essa cabeça diz: eu quero comer pizza. Aquela cabeça diz: eu quero comer hambúrguer. E as duas cabeças, tendo um único corpo, discutem o que vão fazer deste corpo. Não é possível. Da mesma forma, a família e a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa ter uma única cabeça que conduza a vida de todo o corpo. E Deus está lembrando isso para a mulher. Mulher, não vai dar certo. Se você ficar tentando tomar o lugar do seu marido, vocês vão bater cabeça. Vai haver briga. Vocês vão discutir. E você vai tentar puxar para um lado e ele vai puxar para o outro. E nessa tentativa de puxar para lugares diferentes, vocês vão rasgar a família. Já tentou pegar um vestido, um tecido, um lençol, qualquer material semelhante, e ficar de um lado enquanto outra pessoa está do outro puxando? O que vai acontecer? Tendo em vista a fragilidade do material, com um pouco de tempo vocês vão rasgar. Nós rasgamos aquele tecido. Nós destruímos o tecido. A família é como um tecido que tem sua fragilidade. E quando duas pessoas estão puxando para lugares opostos, a família é rasgada, ela é destruída. E não serve mais nem para um nem para o outro, porque ela foi destruída. Paulo está preocupado com a vida da sua igreja, da igreja de Cristo, na verdade, da igreja do Senhor. E uma igreja que ele está pastoreando aqui, por meio da pregação da palavra. Ele está preocupado com a vida desta igreja, para que ela seja exemplo. Lembre-se que em Tessalônica, ou a Tessalônica, aos Tessalonicenses, Paulo disse que eles eram exemplo em tudo, e ele estava muito feliz com isso. Para Éfeso, ele está dizendo: vocês têm que ser exemplo nas relações familiares, mostrando, inclusive, para o mundo a beleza da relação entre Cristo e a sua igreja, para que a família vá bem,
A primeira coisa que Paulo diz é: mulheres, entendam, não é uma maldição de Deus ser submissa. É uma função dada por Deus para você. Não é fácil, tendo em vista o pecado. Não é fácil, tendo em vista que seu marido não é um homem perfeito. É um desafio, sim. Mas é um desafio à semelhança do desafio que é ser cristão nesse mundo. É fácil ser cristão? É fácil viver neste mundo como cristão? Não. Por que não é fácil? Deveria ser fácil? Ah, ser cristão é tão maravilhoso? Viver com o Senhor, para o Senhor, ter esperança, ter a certeza da vida eterna, deveria ser muito fácil, mas não é fácil porque a gente vive nesse mundo, num mundo que jaz no maligno. Não poderia ser diferente com a família, já que ela é uma família dentro de um mundo que jaz no maligno e que encontra em si mesma dificuldades, fragilidades, defeitos, tanto no homem quanto na mulher. É um desafio, mas o desafio ele não anula a necessidade de se perseverar nestas coisas. Só pelo fato de você estar sofrendo, ou, vamos ser mais realistas, pelo fato de termos cristãos no Oriente Médio, na África, na Ásia, pagando um preço muito alto que você desconhece, tendo necessidades das mais básicas, não podendo dizer que é cristão, se escondendo, porque as autoridades, não apenas inimigos informais, mas as autoridades do local, porque as autoridades os odeiam e terem que fugir. Toda essa dificuldade, esta luta, terem que viver se escondendo e sofrendo. Isso torna a vida cristã desnecessária. Isso dá a eles a possibilidade de desistirem. Olha, está muito difícil. Está difícil ser cristão. O sofrimento é muito grande. As pessoas estão matando a gente sem nenhum sentido. A gente não fez nada. Minha mulher foi morta. Meus filhos foram enforcados. O outro diz, o meu marido foi degolado. Nós vimos igrejas ser queimadas. Vimos irmãos em Cristo serem queimados. Está muito difícil. Eu entendo que Deus não vai se preocupar, não vai se importar se eu desistir. Vamos desistir. Está difícil demais, Deus vai entender. Vamos dizer para eles que nós não somos mais cristãos, que nós não temos nenhuma religião. Deus vai entender por causa da dificuldade. É assim? É isso que Deus quer da igreja? Que ela desista todas as vezes que tem dificuldades? Que ela desista todas as vezes que tem problemas? É isso que Deus quer dos cristãos, que eles desistam quando não é fácil fazer a vontade dele? Ou é exatamente ali, naquele momento difícil, como mulher, como cristão, que Deus quer ver a fidelidade, a dedicação, o zelo e o amor a Ele? Não seria isso? É difícil ser submissa? Eu entendo você. Seu marido é um pecador e às vezes um saco. Tem vezes que tem umas ideias estranhas e ainda acha que está certo. Ele pensa que por ser o líder pode dizer o que quer e tantas vezes fala besteira. É verdade. É possível e não incomum que o marido não seja aquele marido que Cristo é para a sua igreja. Aquele marido perfeito que torna a vida da igreja uma vida muito mais gostosa nessa relação de submissão. Mas mesmo seu marido tendo um monte de defeitos e problemas, mesmo com todos os erros, Deus continua dizendo: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como vocês devem ser submissas ao Senhor Jesus. E o desafio que você encontrou nessa relação de submissão é exatamente o ambiente que vai provar você, que vai testar você e que vai mostrar
se você ama ou não ama ao Senhor. Se você prefere a vontade de Deus ou a sua. Porque a gente só prova o nosso amor quando é testado. É muito fácil fazer as coisas quando tudo contribui. Olha, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Qual é o trabalho? O trabalho é ficar jogando videogame. O trabalho é ficar jogando videogame? Sim, sim, sim. Eu quero que vocês testem os jogos que eu fiz e fiquem jogando videogame. Eu vou ganhar para isso, sim. E aí os meninos aqui vão fazer a festa. Já se olharam ali. Onde é isso? Onde é isso, pastor? Onde é isso? Quando tudo é fácil demais, quando não há desafio, nós não conseguimos mostrar nada. Não há o desafio. Como eu posso provar que sou zeloso, responsável? Como eu posso provar que eu sou dedicado? Como eu posso provar aquilo que eu preciso e devo provar se é tudo muito fácil? Não é fácil ser submissa, mulher. Mas é o que Deus quer de você. E quer ver se você, por amor a Ele, vai fazer isso. Mas veja que eu disse que tem sempre dois pontos. Um em relação ao casamento, outro em relação a Deus. E o segundo ponto desse versículo 22 é como ao Senhor. Você deve ser submissa ao marido como deve ser submissa ao Senhor. É claro que isso eu posso me referir a todo o mundo e não apenas às mulheres. Mas já que ele está falando às mulheres, vamos frisar um pouco mais. Deus quer que você, mulher, Deus quer que a igreja, Deus quer que nós sejamos submissos a Ele. Que nós tenhamos prazer em obedecê-lo. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem prazer em que nós obedeçamos a Ele? Você sabia que Deus quer que a gente faça a vontade dEle, mesmo quando contraria a nossa? Ah, Deus, eu queria tanto, mas tanto fazer algo, e o Senhor está me levando para esta outra direção. Ô Senhor, eu queria agora estar assistindo o jogo do meu time de futebol e o Senhor me chama para te adorar. Eu queria pegar aquele dinheiro que me ofereceram, mas com uma coisa meio desonesta, sabe? E o Senhor disse que eu não posso ser injusto, desonesto, isso é roubo. Toda desonestidade é um roubo. Deus quer a nossa obediência, mesmo quando vai contrariar a nossa vontade. Mesmo quando vai contra a nossa vontade. E ao nós amadurecermos na nossa relação com Deus, também vamos amadurecer a nossa relação com o outro. Moças, aprendam a ser submissas desde novas. Pais, ensinem suas filhas a obedecer a Deus e aos pais, para que quando vierem a chegar à fase em que despertou-se o amor, em que vão ser esposas de alguém, então possam continuar sendo submissas e vivendo tanto para a glória de Deus quanto para o bem-estar da própria família. Deus se alegra com isso. Versículo 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A relação é similar. O marido é o cabeça da mulher, como a cabeça e seu corpo, e Cristo é o cabeça da igreja. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja deve nos lembrar que Ele é o único Senhor dela. A igreja não tem outro Senhor. A igreja não tem um Papa. A igreja não tem ninguém que tome o lugar de Cristo. A igreja, por mais que tenha pastores, presbíteros, jamais deverá ou deveria ter alguém que tomasse o lugar do único cabeça.
Porque é como cobiçar a mulher do outro, já que a noiva é a mulher exclusiva do cordeiro e de mais ninguém. E aqueles que tentam se apropriar indevidamente da igreja, que tentam tomá-la, aqueles que querem fazer da igreja a igreja sua, eles estão tomando a noiva do cordeiro. A liderança de uma igreja nada mais é do que uma liderança serva. O propósito da liderança, o propósito daqueles que estão postos por Deus para pastoreá-la, como Efésios 4:11 nos diz, é para servir, não para dominar, para servir. Para que a noiva do cordeiro esteja bonita para o dia do casamento. O dia em que o noivo vai vir buscá-la, para que o casamento aconteça. E ela foi então bem cuidada durante esse tempo. Não devemos esquecer disso. A igreja pertence a Cristo, como sua esposa pertence a você. Pulando para o versículo 25, já mencionamos o 24, nessa relação que a mulher deve ter com o marido, assim como a igreja deve ter com Cristo, uma submissão em que seja abençoadora, uma submissão que deve ser prazerosa, aquele prazer de fazer aquilo que é bom para o outro, dentro dessa relação de submissão. Agora, o versículo 25 vai falar ao marido: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora ele vai lembrar de como Cristo trata a igreja. E diz para os maridos: olha, a mulher que Deus deu para vocês deve ser submissa. Essa é a vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que a mulher foi feita para o homem e não o contrário, porque Deus fez primeiro o homem. A mulher foi feita por causa do homem e não o contrário, porque Deus fez primeiro o homem. E ao mostrar que Deus fez primeiro o homem, então Paulo justifica nos próprios atos criativos de Deus a vontade de Deus de que a mulher seja para ele como um presente. Mas para que esse presente, para que essa mulher tenha o deleite de uma relação de submissão, que lhe seja bênção também, em que ela possa desfrutar desta relação com satisfação e não com jugo, com alegria e não com pesar, Deus olha para o marido e diz: marido, ame a vossa mulher como Cristo ama a igreja. Lembrando aquilo que nós dissemos anteriormente, é ruim para a igreja obedecer ao Senhor Jesus? Não. Às vezes é difícil. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes ela é muito contrária à vontade do coração pecador, e outras vezes exige de nós um sacrifício grande, como nós mencionamos os nossos irmãos que estão sofrendo por Cristo e não devem desistir, e que Deus os abençoe em serem firmes nisso. Nem sempre é fácil a igreja obedecer, mas ela sabe que Cristo a ama com um amor intenso e está cuidando dela, mesmo nos momentos difíceis. Maridos, que as esposas, ou que a esposa, sua esposa, possa sentir o deleite também, apesar das dificuldades e desafios próprios, dessa relação em que ela deve ser submissa. Cuide dela como Cristo cuida da sua igreja. Isso não significa fazer todas as vontades dela. Ah, então agora eu tenho que ir para o shopping, levar minha mulher e dizer assim: pronto, faça o que quiser. Fique à vontade. Não. Cristo nunca fez isso com sua igreja e nunca fará. Cristo nunca deixará que a noiva dele se perca neste mundo, usufruindo dele indevidamente, libertinamente. O propósito e a forma como o marido deve cuidar e amar e abençoar sua esposa não é simplesmente fazer todos os gostos dela, mas fazer tudo aquilo que é bom para ela, tudo aquilo que realmente vai
edificá-la, fortalecê-la e alegrar o coração dela de forma devida. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Cuide dela. Quando você está triste, você ora ao Senhor porque você sabe que o Senhor Jesus, Ele ouve a tua oração e Ele cuida de você. Não é verdade? Você não sente ânimo nesse momento em que você está triste? Você não sente uma esperança? Você não fica motivado a perseverar em oração porque você sabe que o Senhor Jesus está cuidando de você? Não é assim? Marido, ouça sua mulher, para que ela também encontre em você a guarida que você encontra no Senhor. Aquela certeza que tem alguém que vai ouvir os momentos em que estará chorando. Lembro de Ana? Ana, diante do Senhor, chorava e orava. E pedia a Deus aquele filho, Samuel. E Deus ouviu a sua oração. Paulo está nos assemelhando a Cristo para que nós imitemos as atitudes de Cristo. Cristo está sempre pronto para ouvir a sua igreja. Ele está sempre pronto para ouvir a sua noiva. Ele está sempre pronto para deixá-la abrir o coração para ele e pronto para socorrê-la. Então, marido, ouça a sua esposa. Ouça. Deixa ela desabafar, deixa ela falar. É assim que nós, como igreja do Senhor Jesus, o fazemos. É assim que a igreja se relaciona com o próprio Senhor Jesus. Não deveria ser diferente, então, na relação. Escute-a. Cuide. Nesse momento, ela saberá que tem alguém que está interessado naquilo que ela tem a dizer. E se sentirá mais confortável diante das suas lutas. Das lutas que talvez você possa não entender, mas existem. A submissão ficará mais agradável. Porque sabe que tem alguém que realmente está cuidando. Que está cuidando dela. Então, como amar uma mulher? Como Cristo ama. Lembrando tudo aquilo que ele faz. Não é tão difícil lembrar do que ele faz. Não é que necessariamente botar em prática seja tão simples. Claro que não. Somos pecadores. Mas é fácil nós percebermos como é. Porque a Escritura mostra o cuidado de Cristo por nós. A Escritura mostra como Deus tem nos tratado em Cristo Jesus. De tal maneira que Jesus não apenas deu a vida por nós em um momento crucial, fundamental, mas o Senhor Jesus tem cuidado de nós dia a dia. Você constantemente vai ao Senhor. Você pede ajuda ao Senhor. Você é ensinado pelo Senhor. Você é corrigido e disciplinado pelo Senhor. Você é fortalecido pelo Senhor. A relação de Cristo com sua igreja não é uma relação de um momento. Aquele momento em que Cristo deu a vida pela sua igreja. E aí você vai ficar esperando o dia que vai ter que morrer pela sua esposa. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que eu vou ter que morrer por ela? Espero que não chegue esse dia. Não é essa a relação pontual, mas uma relação constante. Uma relação em que Cristo tem com sua igreja até o dia da sua volta, cuidando dela, inclusive por meio daqueles que ele deu à igreja para cuidar dela. Por isso o versículo 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma relação diária. Uma relação semelhante à relação conjugal, à relação familiar. Não é uma relação de momentos, é uma relação constante. É uma relação em que os dois acordam juntos todos os dias, uma relação em que os dois têm momentos juntos, já que hoje o trabalho costuma ser um trabalho longe do ambiente familiar, mas tem momentos, tem diálogos, comem junto, e à noite tem um momento em que poderão conversar um pouco mais e poderão deitar juntos. Uma relação constante. E nessa relação constante, ele está dizendo, olha, lembra como Cristo faz. Cristo,
Ele ouve a igreja. Cristo perdoa a igreja quando ela erra. Cristo tem paciência com a igreja diante de suas muitas falhas e defeitos. Cristo se preocupa com a igreja e procura fazer aquilo que diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Cristo está sempre atento a ela. Ele diz, maridos, é assim então. Cristo se relaciona com a igreja deste modo. Lembre-se disso, para que você possa cuidar da mulher como Cristo está cuidando de nós, sua igreja. Se você faz deste jeito, até os momentos em que a sua mulher terá que fazer coisas que ela não vai estar interessada. Ah, eu queria comprar isso. Não, não dá. Esse mês não dá, não vamos cortar gasto nisso, não é necessário. Não vamos comprar isso não, não agora. Não, mas puxa, eu queria tanto, tão lindo, oportunidade, olha só, eu nunca vou ter um igual. E aqui vem aquela... Mas é exclusivo, mas você tem 10 pares de sapato, mas essa cor eu não tenho. E o marido precisa ser firme e simplesmente dizer, não dá. Não é necessário e não é prioridade, vai ficar para uma segunda ocasião, um outro momento. Até naquele momento, se você está cuidando de sua esposa, se você escuta sua esposa todos os dias, se você a perdoa quando ela falha, se você a ajuda quando ela precisa, se você é o braço forte dentro da fraqueza, diante da fraqueza dela, se você está adornando-a como alguém que está cuidando, como Deus que é o guarda de Israel, que vigia e está sempre atento, se você procede assim, aquele momento, por mais que ela possa, talvez por uma dureza do coração, ficar chateada desnecessariamente, aquele momento será muito mais fácil. Aquela raiva passará muito mais rápido. Quando ela, por ser cristã, lembrar que o seu marido está sempre cuidando dela. E que não é justo ela ficar com raiva dele quando ele não atende à vontade dela, uma vontade desnecessária. Então, observe que marido, amai vossa mulher, torna mais fácil a vida da mulher dentro do desafio de ser submissa ao marido. E veja que é exatamente isso que torna a vida da igreja tão mais fácil. Porque nós somos pecadores, assim como a mulher é pecadora, e tem gostos que não são nada interessantes às vezes, que tem vontades e momentos e que não são nada santos e agradáveis às vezes. Não é diferente com a igreja. Assim como nós falamos sobre o marido, com todas as suas dificuldades. E naquele momento em que a mulher também está enchendo o saco, também está persistindo em coisas que não são boas, também está fazendo algo que não é agradável, o marido também terá que exercitar a paciência por meio do amor. Lembre que em 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor é paciente, o amor é benigno. E ele aqui nos lembra que este amor é exatamente o mesmo amor de Cristo por nós. O mesmo amor. Esta relação faz com que fique mais clara a relação que Cristo tem com a sua igreja, testemunhando para o mundo a beleza de cada um ter o seu devido lugar e cumpri-lo, como a igreja deve fazer com Cristo, e Cristo tem feito fielmente com a sua igreja. Cristo vive para a sua igreja, por isso que tudo colabora para o bem dela. Marido, viva para cuidar da sua família, e aqui especificamente de sua esposa, para dar a ela um bem-estar, não que ela queira necessariamente, porque às vezes pode não ser o melhor, mas o bem-estar que ela precisa, aquilo que de fato ela precisa.
como Cristo, que a santifica a igreja, purifica, lava, apresenta gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo cuida tão bem de sua igreja, que contrariando ou fazendo a vontade dela, em cada momento, de acordo com a real necessidade, com aquilo que deve ser feito para aquele momento, Cristo está santificando a nossa vida. Nós estamos cada vez mais amadurecidos, porque Jesus sabe exatamente o que precisamos. Maridos, vocês sabem o que sua esposa precisa? Vocês sabem quais são os defeitos dela? O que elas precisam se corrigir? O que elas precisam aprender? O que elas precisam mudar? O que elas precisam, em que elas precisam ser trabalhadas? Vocês sabem? Para que você, inclusive, saiba dizer não no momento certo e sim no momento certo, conduzir pelo caminho que é o mais adequado. Você sabe? Não se trata, como disse, de simplesmente levar uma esposa para um shopping e deixá-la gastar. Se trata de conduzir em Cristo, para Cristo, a fim de que cresça nele e seja uma mulher santa, sem rugas, sem defeitos, sem mácula, como diz Paulo. Cristo faz isso conosco. A relação conjugal é a relação de uma só carne. Veja como é importante tratar a questão do casamento. A relação conjugal é uma relação de uma só carne mesmo. De tal forma de uma só carne que Paulo diz que amar a esposa é como amar a si mesmo. Interessante? Como a relação é tão real que ele diz que quando você ama a esposa, você está se amando. Porque é uma carne. Daí aquele processo de preparação para o casamento, que nós temos conversado com os jovens. Jovens, se preparem para o casamento. Esqueçam qualquer intimidade no namoro. Se preparem para o casamento. Inclusive, estávamos conversando esses dias, para que você não namore com alguém que vai casar com outro. Por quê? Porque em vez de estar preocupado em ter uma amizade para conhecer e confirmar o propósito de um casamento futuro, estão preocupados apenas em curtir uma relação física, de um namoro que é muito mais uma forma de um tomar proveito do outro. E depois acaba e vai casar com outro. A relação conjugal é uma relação de uma só carne. Isso deve acontecer uma vez. Então, o casamento é esse momento. E no momento em que esse casamento torna os dois uma só carne, o cuidado que um tem com o outro é como o cuidado que se tem consigo mesmo. Se você gosta de coisas boas, naturalmente vai gostar de coisas boas para o cônjuge. Se você não gosta de coisas boas, o que não é o que se espera, porque ninguém odeia a si mesmo, você também não faria nada de bom para o cônjuge. Só que isso não acontece. Não existe ninguém que se odeie. Ninguém jamais odiou a própria carne. Não existe nenhum ser humano que se odeie. Portanto, não é justificável tratar o cônjuge mal, como se estivesse fazendo mal para si mesmo, como se dissesse, eu me odeio, por isso eu só consigo tratar assim. Não existe. Então, já que você gosta do melhor para você, o Senhor diz, trate o seu cônjuge do mesmo jeito que você gosta de ser tratado, porque você se ama. Ame como você se ama. Vocês são uma só carne. Cuide desse corpo que tem uma cabeça, né, e o restante do corpo como uma unidade, em que tudo que você faz para você faz para o outro, e tudo que você faz para o outro também está fazendo para você, numa relação tão íntima em que você não consiga dividir. Ou seja, o casamento precisa ser pensado como algo indivisível. O problema é que ele já não é visto mais assim. O casamento é visto como um contrato entre duas partes e que pode em algum momento se acabar. A Escritura diz que o casamento é uma unidade, uma união que forma uma unidade entre duas pessoas que não têm como se separar.
Assim como nós não nos separamos de Cristo, assim como a igreja deve andar com ele e ele anda com a igreja, andem juntos. Ele diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O mistério de Cristo e a igreja ser um. Nossa comunhão com Cristo ser real, ser verdadeira. E ele diz, assim como é a união e a verdadeira entre o homem e a mulher. Indivisível. Então é preciso cuidar da família. É preciso cuidar melhor dela. Cuidemos. Famílias assim, saudáveis, estão expressando sua comunhão com Deus. Ou seja, mulheres que sabem ser submissas nos momentos ruins e bons da relação conjugal mostram que são maduras da fé. Homens que conseguem amar a esposa nos momentos bons e ruins da relação conjugal mostram que são maduros na fé. Mostram que estão prontos para viver para a glória de Deus nos momentos fáceis e difíceis, bons e ruins da vida. Porque a relação familiar também é uma relação espiritual, uma relação que ela é a aplicação da nova vida em Cristo Jesus. Como está a sua vida cristã? Como está a sua relação familiar? Quão maduro você é, mulher? Quão madura você é? Uma mulher madura em Cristo Jesus, que realmente tem maturidade cristã. Como está a sua relação com o marido? Sua relação com Deus, quão madura ela é? Como está a sua relação com a mulher? A relação, a vida cristã, a maturidade cristã aplicada à vida familiar. Os desafios vêm, estão presentes o tempo todo. Eles não apenas vêm aqui e ali. Porque você é pecador, ela é pecadora. Porque o homem é pecador e a mulher é pecadora. Não tem como não ter desafio diante desta realidade. Mas é nesta realidade que nós somos desafiados a ser fiéis, a glorificar a Deus, perseverando para fazer a vontade dele. É exatamente no desafio. Se o seu marido fosse perfeito e não tivesse nenhum defeito, não haveria desafio para você. O desafio de mostrar seu amor a Cristo, sua obediência a Cristo, sendo fiel a Cristo mesmo nos momentos difíceis, porque não haveriam. Se a sua mulher não fosse pecadora, não tivesse defeito, não haveria desafio para você, homem, para mostrar sua perseverança, sua dedicação, sua consciência de responsabilidade diante dos desafios, não desistindo, porque ela não te daria trabalho. Logo, não haveria crescimento no Senhor, porque todos já são perfeitos. Mas não é essa a realidade. Somos imperfeitos. E enquanto formos, Deus nos aperfeiçoa, nos faz crescer por meio das relações, dentre as quais a principal é a relação familiar. E todos os dias Deus vai mostrar para a mulher que ela precisa ser mais humilde, submissa, quebrantar o coração. Ao marido que precisa aprender a ser paciente, parar de pensar em si mesmo, deixar de olhar só para si, de querer comprar e fazer as coisas só que se beneficia. Amar mesmo quando não tem uma troca, um benefício. Estas coisas vão aparecendo para o nosso crescimento, para nosso amadurecimento. De tal forma que, estando nesse mundo caído, nós vamos vendo que Deus está trabalhando a nossa vida, um por meio do outro, usando pessoas tão diferentes às vezes, e tão cheias de defeitos, mas que são instrumento para que nós glorifiquemos a Deus, fazendo a vontade dEle e aprendendo a fazer a vontade dEle. Então, quando for para casa hoje, pense em como a relação familiar
ela, mesmo nos seus momentos difíceis, ela é uma bênção. Porque é nessa relação familiar que nós vamos mostrar também o nosso amor a Deus. Porque é por amor a Deus, como Paulo está sempre comparando, sejam submissas como ao Senhor. Maridos, lembre que é para amar como o Senhor. É nessa relação familiar que nós somos desafiados a mostrar que amamos tanto a Deus que nós não desistimos. E persevere. Não desista. Não desista, por mais difícil que possa ser, não desista. Persevere em fazer aquilo que Deus quer de você. Lembrando que Deus tem cuidado de nós e há de recompensar a sua igreja. Ele é fiel. Ele não vai deixar de nos ajudar. E se está difícil ser submissa ou amar a mulher, então peça, Senhor, me ajude. Está difícil ser submissa a Ele, já que Ele apresenta defeitos que às vezes me incomodam. Ou está difícil amar a minha esposa, já que ela apresenta tantos defeitos que me incomodam. Está difícil, Senhor, me ajude. Em vez de pensar em desistir, recorre àquele que tem cuidado da sua noiva sem desistir, Jesus. E que está pronto para ouvir você, que é parte desta noiva, que é a igreja, e ajudar quando você pedir. Senhor, me ajude. Eu preciso fazer isso, mas não está sendo fácil. Então você coloca diante do Senhor. É exatamente desse jeito que quando ele voltar vai encontrar uma noiva formada, que é toda a sua igreja, uma noiva melhor, amadurecida, aperfeiçoada, uma noiva santificada pelo Senhor Jesus.